Vamos, então é porque Meu Deus, essa foi muito dobrado. engraçada, essa, viu? Então é só a oração do agradecimento. Agradecimento por esses amigos encarnados que são vocês. Agradecimento a Deus, a Jesus, também pelos amigos que estão na verdadeira vida, que nos assessoram, que nos assistem e que nos motivam e incentivam para trabalhos como este, onde vamos cada vez mais nos aprofundando nessa doutrina de luz, que ilumina o nosso viver cada vez mais. Que as bênçãos de Jesus continue nos envolvendo, que nós possamos, com certeza, as bênçãos de Jesus estão nos envolvendo, mas que nós possamos buscar cada vez mais essa sintonia e assim, nessa transformação moral, ascendermos para sempre. Que Deus nos abençoe. Assim seja. Assim seja. Bom, pessoal, então é o seguinte, nós temos para hoje, né, a Revista Espírita de 1865, mês de abril de 1865, os temas, né, foram destruição recíproca, poder curativo do magnetismo espiritual e conversas familiares, né, de além-túmulo. Então, com o tema 1, destruição recíproca dos seres, eu fiquei com esse tema. O poder curativo do magnetismo ficou com Isabel, e Itamar ficou com conversas familiares de além-túmulo. Eu vou iniciar, deixa eu marcar meu tempo aqui, comecei, eu vou iniciar esse tema, que é um tema bastante simples, a gente estive olhando aqui depois com mais detalhes, e lá no Livro dos Espíritos, há alguns questionamentos feitos que abordam exatamente essa passagem, né? Essa parte que Kardec colocou nessa revista de abril de 1864 e que está lá no Livro dos Espíritos. Muita coisa está sendo respondida no Livro dos Espíritos e está também na Gênese. Na Gênese foi colocado muito daquela coisa que foi que nós vimos na revista. Então, iniciaria colocando aqui alguns questionamentos no Livro dos Espíritos, que vai ilustrar muito bem essa parte da destruição dos seres, né? Que há uma necessidade de destruição dos seres. Parece até uma coisa assim que soa estranho nas leis de Deus, a destruição dos seres, alguns seres por outros seres, parece soar estranho, mas na verdade há uma necessidade de destruição, ou seja, é a lei da natureza. Como pergunta Kardec, é lei da natureza a destruição? O Espírito responde o seguinte: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então, essa coisa de se destruir, a matéria se destruir, se renovar, é apenas uma transição. A destruição em si, embora seja colocado aqui que a necessidade da destruição, ou desagregação, eu colocaria melhor assim, desagregação, só um minutinho. Não se destrói, né? Na natureza, nada se destrói, nada se cria, né? Tudo se transforma. Lavoisier já colocava essa aí na pauta científica. Então, quando o Espírito responde que é preciso que tudo se destrua ou se desagregue para recomeçar, é o que acontece sempre na natureza. Os nossos corpos, que servem apenas como se fosse um objeto para ser manipulado pelo próprio espírito, né? Eu sou um ser que tenho esse corpo. Como eu tenho essa roupa? Eu não sou essa roupa que estou vestindo, assim como eu também não sou esse corpo. Então, há necessidade
de que os corpos se desfaçam, né? Se destruam, para que possa animar outros seres. Então, quando o Espírito coloca que é uma lei da natureza, que é necessário que tudo se destrua, é exatamente por isso, porque os corpos vão se desfazendo e outros corpos vão surgindo. Eu sempre colocava uma ideia dessa, um exemplo desse, quando alguns amigos chegavam e falavam a respeito do juízo final, e a gente estava discutindo aquele sem querer sobrepor a ideia do outro, e também não deixando que a outra ideia sobreponha também a minha, ou seja, você tem a sua crença, eu tenho a minha crença, e eu respeito a sua, como você também deve respeitar a minha. Aquela coisa de dizer, por exemplo, que todos os corpos vão se refazer no juízo final e Deus vai trazer todos de volta. É uma coisa que cientificamente não acontece, é derrogar as leis de Deus. Seria derrogar as leis de Deus. Por quê? Imagina, eu dava o exemplo seguinte, imagine nasceu um pé de manga exatamente no local onde tem uma pessoa foi sepultada, toda a substância daquele ser, todo o que saiu daquele ser que está ali, passou para aquela pé de manga, que as mangas foram adubadas e as substâncias passaram para ali, para aquela planta. Ou seja, não é que está sugando o corpo para ali, mas as substâncias que alimentam a própria árvore. Amanhã, nós vamos lá e chupamos aquela manga. A manga já entra no nosso organismo, já faz parte do nosso organismo. Eu vou ter que desfazer o meu organismo, aquelas partículas que foram organizadas para refazer do outro que vai se refazer no juízo final para recompor aquele. Não é bem assim, né? E aquele que foi transformado, quando a cremação, por exemplo, que realmente as moléculas são totalmente destruídas, nesse caso, são convertidas e carbonizadas e aí vira pó. Mas é uma necessidade que acontece, é uma necessidade da própria natureza fazer essa destruição. Não é a destruição em desfazer os corpos para refazer outros, mas sim uma destruição onde novos seres serão animados, serão alimentados por aquela substância. Então, na segunda questão, Kardec pergunta o seguinte: o instinto de destruição teria, desse modo, sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? Ou seja, se a natureza diz que na natureza tudo precisa se destruir, né? Se desagregar, então seria dado por Deus esse instinto de destruição? A resposta é a seguinte: as criaturas são instrumentos de Deus, são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição esta que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do envoltório exterior, que sofre a destruição. Então, o objetivo é que realmente um ser se alimente do outro para controlar, inclusive, a população. Os seres se alimentam dos outros porque o corpo físico precisa da matéria que tem outro corpo físico para se alimentar, né? A gente não vai se alimentar de luz, nós temos um corpo físico, nosso corpo físico precisa de carne, precisa de proteína, precisa de substâncias que possam alimentá-lo. E nós não vamos ficar simplesmente nos alimentando, nós vamos ficar alimentando de luz, né? Como o pessoal coloca, né? Que tem uns que dizem que se alimentam de lâmpada, não sei como. Sempre, porém, é apenas esse envoltório que é destruído. É destruído o envoltório, o espírito se liberta, o espírito sai. E ele é simples acessório, não a parte essencial do ser vivo. Não é a parte essencial do ser vivo. É a parte que necessita para que o ser vivo se manifeste aqui no meio material. Mas não é a parte essencial. A parte essencial é o ser espiritual que ali está, que tem a consciência. A consciência não está no corpo. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. Então, nós vamos ver mais na frente, falando a respeito dessa destruição que os seres vivos promovem nos outros, destruir para se alimentar, né? Nós é que temos o livre-arbítrio e passamos a fazer coisas erradas nesse projeto de Deus, né? Vamos pensar assim, nesse projeto de Deus, nessa coisa que Deus coloca para que a gente possa se aprimorar cada vez mais. De que maneira que a gente erra nisso? Matando por prazer, caçando por prazer, como o próprio Espírito coloca aqui mais na frente.
Na outra questão, ele pergunta o seguinte: se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que o cerca a natureza de meios de preservação e conservação? Por que é que a gente tem o instinto de conservação, o instinto de preservação? A gente quer permanecer vivo. Bom, é uma lei da natureza. Essa lei, essa ideia nossa de preservação, um instinto de sobrevivência, existe a fim de que a destruição não se dê antes do tempo, porque tudo tem seu tempo certo. Nós é que muitas vezes antecipamos as coisas, e isso é configurado, todo mundo sabe, né? Quando a gente antecipa o fim desse corpo que está me servindo agora para estar aqui conversando com vocês. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Então, todos os seres têm essa necessidade de se reproduzir para perpetuar sua espécie, e tem também o instinto de sobrevivência. E esse instinto de sobrevivência se manifesta nos seres vivos dessa forma. Ele vai sempre matar um outro animal para caçar, para satisfazer a sua necessidade. Uma vez que ele está satisfeito, parou ali. Não guarda, ele não caça para guardar, como o homem faz, né? Caça, pesca, guarda, vende, destrói. Já os seres que são instintivos, simplesmente, né? É o princípio inteligente, é um princípio que vai falar aqui a respeito da evolução do animal, que é muito profundo isso aí, meio deve estar aí pensando exatamente nisso, é bastante profunda, e vai chegar num determinado ponto que nós não compreendemos ainda. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, porque ele tem o homem instintivamente tal horror que ela lhe é motivo de apreensão. Se a vida que próxima, a vida no mundo espiritual é tão melhor, claro, a gente aí sabe muito bem que também vai depender muito da condição do espírito, mas aqui está colocando na condição de que nós imaginamos que lá do outro lado vai ser bem melhor, né? A gente vai ter mais conforto, mais tranquilidade, que nem sempre acontece com todo mundo, né? Do outro lado, a gente vai passar por uma série de privações, né? De acordo com a nossa própria vivência, ou seja, a gente está construindo isso. Mas aí o Espírito diz: já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir sua tarefa. Ele não deve abreviar. Então, sabendo que tem vida do outro lado, que tem a vida após a morte, a gente ainda quer permanecer aqui porque a gente tem esse instinto de que a gente tem que cada vez mais se melhorar. E é agora no processo, não é depois. Reconcilia com o teu próximo enquanto está no caminho, a caminho, porque depois já é mais complicado. Tal motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação, o instinto que o sustenta nas provas. Então, mostra exatamente que esse instinto que nós temos é aquele que nos mantém vivos. Vocês devem saber, né? Vocês sabem que se de repente nós entrarmos num determinado local e tiver um risco iminente de morte, instintivamente a gente corre, a gente faz alguma coisa para se livrar. Faz parte da natureza do ser humano. Isso nós aprendemos com os nossos instintos, que ainda estão em nós, mas que não se manifestam quando a razão vem, quando a razão está se manifestando. Então, o instinto permanece. Mas no momento em que a gente se depara com algo que vai tirar a nossa vida, o instinto prevalece e nós nos afastamos daquilo de uma forma rápida, de uma forma que às vezes a gente diz assim: eu não sei como é que eu consegui sair de lá, né? Saiu de uma maneira instintiva para não ser destruído, vamos pensar assim. Bom, então isso mostra no Livro dos Espíritos, é exatamente essa passagem aqui na Revista Espírita, que fala da destruição recíproca dos seres vivos. Ou seja, tudo isso faz parte da lei de Deus. E Deus, é da bondade de Deus que seja assim, para que a gente possa destruir um para construir o outro. E possamos aprender com isso. Quando usamos apenas o instinto, é necessário que a gente desenvolva a inteligência. E a inteligência se desenvolve exatamente assim, na maneira que você vai caçar, quando você vai usar um meio para
chegar ao sucesso naquela caça que você está empreendendo. Então, tudo isso faz parte do crescimento espiritual. Às vezes a gente pensa que o crescimento espiritual não é o intelecto, é a ciência, é a moral, mas a parte instintiva já é uma evolução daquilo que era antes que nem tínhamos. Vamos pensar nos reinos, né? Quando na pedra ele dorme, no vegetal ele, para não confundir a cabeça, né, Miri, com relação a isso, para não confundir a cabeça, mas só para citar. E quando chega no homem, ele já tem realmente a liberdade, ele já tem um livre-arbítrio. Mas isso só aconteceu porque ele passou por outros estágios. E esses estágios é que foram dando subsídios para se tornar o que nós temos hoje, nessa maturidade espiritual, ao longo desse caminho que a gente teve. Então, o corpo se desgasta, a destruição que fala que é exatamente isso, que o corpo se desgasta, e trocamos dele como a gente troca de roupa. Claro, não guardada assim as suas proporções, mas como eu não sou a roupa que eu visto, eu também não sou o corpo que estou usando nesse momento, né? Amanhã eu poderei estar habitando outro corpo. Com fé em Deus, outro corpo. Aí eu digo sempre, eu quero vir no corpo masculino de novo. Eu quero vir no corpo feminino, não. Mas tudo bem, faz parte da trajetória de cada um. Então, uma primeira utilidade que se apresenta nessa destruição, utilidade sem dúvida puramente física, é o seguinte: os corpos orgânicos não se mantêm senão à custa de matérias orgânicas. Isso aqui é interessante para quando a gente começar a pensar, eu vou ser vegano, vou ser vegetariano, a gente tem que pensar o seguinte: nosso corpo é físico, nosso corpo é matéria, precisamos da matéria semelhante para que a gente possa repor as nossas energias necessárias para sobreviver, né? Claro que, como coloco aqui, eu acho até um tanto radical, mas não sei, eu quero ouvir a opinião de vocês. Se eu sou um corpo físico, matéria, carne, eu preciso da carne para isso. Como se tivesse assim, o vegetal não vai suprir essas necessidades, mas é claro que a gente sabe, com o avanço da ciência, com o avanço da medicina e tudo mais, a gente sabe que determinadas substâncias substituem, né, a outra, mas nós ainda precisamos da matéria grosseira para alimentar o nosso corpo, tá? Bom, eu já passei 10 segundos, na próxima eu falo mais alguma coisa a respeito desse aí. Obrigado por terem ouvido e até mais. Temos agora a participação de Isabel, né? Participação de Isabel, que ficou com poder curativo do magnetismo espiritual, né? Então, Isabel, a palavra é sua. Fica à vontade. Pronto. Então, antes de adentrarmos no assunto, faremos algumas observações sobre médios curadores e médios sonambúlicos. Isso eu vi nos itens relacionados, que é no livro dos médios, na segunda parte das manifestações espíritas, no capítulo 4, médios curadores e médios sonambúlicos. Então, aqui, todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente, ao passo que os médios curadores, a faculdade é espontânea e alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. A intervenção de uma potência oculta, que é o que constitui a mediunidade, se faz manifesta em certas circunstâncias, sobretudo se considerarmos que a maioria das pessoas que podem, com razão, ser qualificadas de médios curadores, recorre à prece, que é uma verdadeira vocação. Aí, lá no mesmo livro dos médios, tinha algumas perguntas, tinha da primeira à quarta, e eu escolhi essa segunda aqui, porque eu achei bem pertinente com o tema. Entretanto, o médio é um intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, um magnetizador, aurindo em si mesmo a força de que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. É um erro.
A força magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade. Dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Vejamos os médicos sonambúlicos. O sonambúlico age sob a influência de seu próprio espírito. É sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe, fora dos limites dos sentidos. Em resumo, o sonambúlico exprime o seu próprio pensamento, enquanto que o médio exprime o de outro. Mas o espírito que se comunica com o médio comum, Eu acho também que o sim, pode porque fazer. aí está quente. Oi? Um médico. Oi? Estão me ouvindo? Pode seguir, Isabel, pode seguir. É porque o microfone de ouvir estava aberto, mas pode seguir. Dá-se mesmo Isabel. que, muitas Isabel. vezes, o estado de emancipação da alma facilita essa comunicação. Muitos sonambúlicos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão como os médios videntes. E aí, seguindo na questão 173, ainda lá do Livro dos Médios, diz assim, ó, um de nossos amigos tinha como sonâmbulo um rapaz de 14 a 15 anos, de inteligência muito vulgar e instrução extremamente escassa. Entretanto, no estado de sonambulismo, deu provas de lucidez extraordinária e de grande perspicácia. Superava, sobretudo, no tratamento das enfermidades e operou grande número de curas consideradas impossíveis. Certo dia, dando consulta a um doente, descreveu a enfermidade com absoluta exatidão. Não basta, disseram-lhe. Agora é preciso que indique o remédio. Não posso, respondeu. Meu anjo doutor não está aqui. Quem é esse anjo doutor de que falas? O que dita os remédios. Não és tu, então, que vês os remédios? Oh, não. Estou a dizer que é o meu anjo doutor quem os dita. Isso aqui foi o que eu tenho lá nos itens, né? Agora, começando aqui o assunto mesmo, que nós vimos que no artigo do mês passado foi prestado ao doutor Demétrios uma justa homenagem às suas eminentes qualidades como homem e como espírito, né? Nesse artigo também vai citar uma nova prova de sua benevolência, né? Com o seu poder curativo da magnetização espiritual. Então, aqui diz assim, a notícia de sua morte ainda não era conhecida nos nossos irmãos de Montamu. Quando ele empreendeu espontânea e diretamente a cura de um deles, por meio do magnetismo espiritual, apenas pela ação fluídica, vedes que ele não perdia tempo e continuava como espírito, assim como dizias, sua obra de alvo na humanidade sofredora. Então, esse doutor Demétrios, ele era médico, né? E trabalhava também lá com o pessoal de Paris, né? Tínhamos ocultado a morte do senhor Demétrios à senhora G, médio vidente e sonâmbula, muito lúcida, para poupar sua extrema sensibilidade. E o bom doutor, sem dúvida, percebendo o nosso ponto de vista, tinha evitado manifestar-se a ela. Então, no dia 10 de fevereiro último, estávamos reunidos a convite de nosso guia, que diziam eles, queriam aliviar a senhora G de um entorse de que ela sofria cruelmente.
Não sabíamos mais que isso. E estávamos longe de esperar a surpresa que nos preparava. Imediatamente, depois de ter entrado em estado sonambúlico, a dama soltou gritos lancinantes, mostrando o seu pé. Eis o que se passava. A senhora G via um espírito curvando sobre sua perna, mas as suas feições ficavam ocultas. Ele operava ficções e massagens, fazendo de vez em quando uma tração longitudinal sobre a perna, a parte doente, absolutamente como teria feito um médico. A operação era tão dolorosa que a paciente, por vezes, vociferava e fazia movimentos desordenados. Mas a crise não teve longa duração. Ao cabo de 10 minutos, todos os traços de entorse haviam desaparecido. Não havia mais inflamação e o pé tinha retomado sua aparência normal. A senhora G estava curada. Quando se pensa que, para curar completamente uma afecção desse gênero, os mais bem dotados magnetizadores e os mais exercitados, sem falar da medicina oficial, que ainda não chegou a uma conclusão sobre tais casos, precisam de um tratamento cuja duração nunca é de menos de 36 horas. Para isso, consagrado 3 sessões espirituais diárias de uma hora. Esta cura em 10 minutos pelo fluido espiritual pode bem ser considerada como instantânea, com tanto mais razão, como diz o próprio Espírito, uma comunicação a seguir, que era da sua parte uma primeira experiência feita visando uma aplicação posterior em caso de êxito. Entretanto, o espírito continuava desconhecido da médium e persistia em não mostrar suas feições. Ele dava mesmo a impressão de querer fugir, quando, de um pulo, nossa doente, que minutos antes não podia dar um passo, se lançou no meio da sala para apertar a mão do seu médium espiritual. Ainda essa vez, o espírito havia desviado a face, deixando apenas sua mão na dela. Nesse momento, a senhora G solta um grito e cai no chão, extenuada. Ela acabara de reconhecer o doutor Demétrios no espírito curador. Durante cadê, meu Deus? Você tem 5 minutos, Isabel. A síncope, ela recebeu os cuidados dedicados de vários espíritos simpáticos. Meus bons amigos, estou ao vosso lado e vos amo. Aqui foi uma comunicação com o doutor Demétrios, né? E vos amo sempre como no passado. Que felicidade poder comunicar-me com os que me são caros. Como fiquei feliz ontem à noite por me tornar útil e aliviar nossa cara médio vidente. É uma experiência que me servirá e que porei em prática no futuro. Eu disse que falava mais na frente. Sempre que se apresentar uma ocasião favorável. Hoje seu filho está muito doente, mas espero que logo o curemos. Tudo isso lhe dará coragem para preservar no estudo do desenvolvimento de suas faculdades. O filho da senhora G realmente foi curado de uma angina inflamatória com medicamentos homeopáticos ordenados pelo Espírito. Então, eu posso fazer os meus 5 minutos ligado? A cura relatada acima é um exemplo da ação do magnetismo espiritual puro, sem qualquer mistura do magnetismo humano. Por vezes, os espíritos se servem de médios especiais como condutores do seu fluido. São os médios curadores propriamente ditos, cuja faculdade apresenta graus muito diversos de energia conforme sua aptidão pessoal
e a natureza dos espíritos pelos quais são assistidos. Faremos observar que a mediunidade curadora ainda não é apresentada ao que saibamos, com caracteres de generalidade e de universalidade, mas, ao contrário, restrita como aplicação, isto é, que o médium tem uma ação mais poderosa sobre certos indivíduos do que sobre outros, e não cura todas as doenças. Compreende-se que assim deve ser, quando se conhece o papel capital que representa as afinidades fluídicas em todos os fenômenos da mediunidade. Faremos observar que a mediunidade curadora ainda não é apresentada ao que saibamos, com caracteres de generalidade e de universalidade, mas, ao contrário, restrita como aplicação, isto é, o médium tem uma ação mais poderosa sobre certos indivíduos do que sobre outros, e não cura todas as doenças. Compreende-se que assim deva ser, quando se conhece o papel capital. Gente, eu estou repetindo. Algumas pessoas só gozam dela acidentalmente, e para um determinado caso, seria, pois, um erro crer que, pelo fato de termos obtido uma cura, mesmo difícil, pode ser obtida todas pela razão que o fluido próprio de certos doentes é refratário ao fluido do médium. A cura é tanto mais fácil quanto mais naturalmente se opera a assimilação dos fluidos. De acordo com isso, compreendem-se as causas maiores que se operam a que a mediunidade curadora se torne uma profissão. Para dela fazer ocupação, seria preciso ser dotado de uma faculdade universal. Ora, só espíritos encarnados da mais elevada ordem poderiam possuí-la nesse grau. 1 minuto. Ter essa presunção, mesmo exercendo-as com desinteresse e por pura filantropia, seria uma prova de orgulho que, por si só, seria um sinal de inferioridade moral. Pronto. Se der, eu falo mais um pouquinho. Não. Muito bem. Agora nós vamos passar para Itamar Muritiba, né? Que vai apresentar a respeito das palestras de além-túmulo. Palestras familiares de além-túmulo, não é isso? Ok, Itamar, você tem aí seus 15 minutos aí. Boa noite a todos. Para quem está me lá primeiro, não pensem que isso aqui, como disse o Flávio, é surrada de alguns anos de trabalho. Vocês estão ouvindo bem, Itamar? Itamar, só um minutinho, Itamar. Fecha a tua câmera, porque a tua voz está chegando aqui meio cortada. Não deu para entender o que você falou, não. Repete aí, por favor. E a imagem está... Estão me ouvindo agora? Sim, agora está melhor. Eu vou recuperar seu tempo aqui. Não, eu comecei dizendo a vocês que quem estava me vendo com essa camisa não é um pijama, como disse meu amigo Flávio, não, viu? É uma velha camisa surrada de alguns anos de uso. Brincadeiras à parte, só para descontrair. A internet aqui está horrível. Eu estou na roça e a internet está muito ruim mesmo. Esse artigo, que faz parte da Revista Espírita de 1864, estão ouvindo bem? 65. Sim. 65. Sim, 65, Kardec vem fazer referência desse artigo que está inserido no Conversas Familiares de Além-Túmulo, e ele pede para a gente ver a Revista Espírita de 1864, do mês de novembro, né? Porque esse artigo é continuidade do artigo que foi publicado na Revista Espírita de 64,
que eu não sei se alguém desse grupo apresentou, parece que o vídeo apresentou, se não me falha a memória ou não. Esse grupo apresentou esse artigo, o artigo do espírito que se achava vivo, que pegou o trem, que pagou o dinheiro do trem. Alguém apresentou esse artigo, lembra? Não. lembro. Esse acho que Foi nós não Eu apresentamos, lembro, não. eu lembro, sim, eu lembro. Agora eu não sei Mas quem eu não lembro de apresentou, mas eu apresentar me esse, não. lembro. Eu me lembro, Eu sim. acho que alguém apresentou aí, não lembro quem, mas eu acho que Foi. apresentou. Ou seja, eu vou Aconteceu a fazer apresentação. Sim. um retrospecto rápido do que está lá no artigo na Revista Espírita de novembro de 1864. Se falhar, vocês me dizem aí eu fecho a Câmara. Inclusive serve muito para quem participa de reunião mediúnica, viu, gente? Quem participa de reunião mediúnica, leiam esses dois artigos, o da Revista Espírita de novembro de 64 e esse aqui. É fundamental essa leitura para vocês perceberem não só o fato em si, que é o espírito que se achava vivo, mas principalmente o diálogo que se... Fecha a tua câmera aí, Tamar. Tá melhor, é melhor quando ela está fechada. Tem que fechar a câmera porque a internet está ruim mesmo. Estou ouvindo agora? Agora está tranquilo, tá beleza. Então, o interessante não é só o fato em si do espírito que se achou vivo, que se achava vivo, mas o diálogo. Então, esse fato aconteceu não foi na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, foi na casa da médium da senhora Delane. A senhora Delane começou a ouvir algumas pancadas na sua casa. E ela, como sendo médium, né, as pancadas estavam incomodando muito, aí ela evocou o espírito. Ela, juntamente com o esposo, né, senhor Delane, evocaram o espírito. E aí, isso em 16 de agosto de 64. E evocou o espírito e perguntou quem era ele. Aí ele se identificou, que era Pierre Legay, um rico cultivador, um pouco interesseiro. Tinha falecido há 2 anos. E ele era parente da senhora Delane, era primo da senhora Delane. Aí Kardec, nesse artigo de 64, ele vai fazer uma observação que ele diz, olha, o aspecto interessante dessa relação, desse espírito, dessa comunicação, é o que demonstra o espírito que se julga vivo. Aí ele trouxe como objeto de estudo. Imagine isso naquela época, né? Puxa, então tem espíritos que morrem, ou melhor, tem pessoas que morrem e não têm consciência. Hoje, para a gente no movimento espírita, é chover no molhado. Por quê? Porque a gente já viu em livros e também a gente já teve essa relação direta nas atividades mediúnicas, mas naquela época não era comum. Veja que Kardec ainda estava se debruçando sobre o mundo invisível. E aí houve essa comunicação, e dessa comunicação tem a pergunta número 12, que é interessante quando ele diz, olha, eu viajei, eu peguei o trem, né? Peguei o trem e viajei, dei dinheiro e recebi o troco. Olha que fato interessante. Ele diz, ó, na 2, quando pagou aí, o senhor Delane perguntou através da senhora Delane, perguntou ao espírito, isso em 64. Quando pagou-se na estrada de ferro, quando pegou-se a estrada de ferro de Lagny a Paris, aí ele diz, ó, na estrada de ferro não é a mesma coisa. Eu fui a Tregray, a Lagny, a pé, e depois tomei o ônibus e paguei ao condutor. O cara realmente se achava encarnado. Até o dinheiro. Aí ele diz na 14, dei os francos e devolveram. Dei 20 francos e me devolveram 33,60. Ou seja, dei 20 francos e me devolveram 3,60. A mente dele, o estado dele é de tal forma que ele
acreditava que dava o dinheiro e que recebia, né? Aí Kardec chama observação nisso aí, que para mim é a maior lição que está no artigo de 64, quando ele diz: o estado dos espíritos, olha o que Kardec diz, o estado dos espíritos na situação de Pierre Legay leva a diversas questões. Ou seja, esses espíritos que desencarnam, mas não têm consciência, eles são inferiores? É uma punição? Então, o questionamento que Kardec fez lá atrás, quando publicou na Revista Espírita. Aqui ele dá continuidade. Por isso é que ele diz aí, ó, vamos voltar agora para 65, abril de 65. Pierre Legay, parente da senhora Delane, nos ofereceu o singular espetáculo de um espírito que 2 anos depois de sua morte se acreditava ainda vivo. Vagava por seus negócios. Olha aí, professores, não vão querer dar aula, viu? Não vão para a sala de aula, não, que vocês já desencarnaram. Não vão querer ficar dentro de casa, dormir com a mulher ou com o marido, não, viu? Vocês já não pertencem mais a esse mundo. Aí ele diz, olha, pagava no seu lugar, na Estrada de Ferro, visitou Paris pela primeira vez, é o que eu terminei de falar. E aí o senhor e a senhora Delane tinha inutilmente procurado tirar o parente do erro, ou seja, na doutrinação, entre aspas, né, no diálogo com esse espírito, eles tentaram dissuadir o espírito naquele período, mas não resolveu muito, não. Nos primeiros dias do mês de março, o último, eles se dirigiram, a pergunta foi a seguinte, veja que esse fato aconteceu em agosto. Agosto, isso é interessante para a gente não pensar que esse primeiro contato, os espíritos se transformam. Aconteceu lá em agosto, foi publicado em novembro de 64 e aqui já está em março de 65. Depois da última visita de Pierre Legay, faltando 5 minutos, me avise, Flávio, por favor. Mencionado na Revista Espírita, não temos obter nenhuma resposta. Eles tentaram e não conseguiram. Só que depois aí eles conseguiram. Perguntou ao espírito amigo, o espírito diz, ó, chegou a hora, pode chamar o cara. E aí perguntou a Pierre Legay, cara amigo, estás aqui? Ele disse, sim, meu amigo. Vedes o meu objetivo que foi evocado? Observem o diálogo, gente. Perceba o diálogo como se estivesse conversando com uma pessoa normal, não tem nada como a gente faz nos diálogos. Meu irmão, não sei o quê, né? Aquele negócio místico, igrejista, nada. Diálogo normal. Observe como ele diz. Cara amigo, está aqui? Sim, meu amigo. Vedes meu objetivo vos evocando hoje? Sim. Pois tenho junto de mim, meus amigos, a nos instruir. Veja que é um diálogo normal, como a gente está conversando aqui. Aí, a pergunta. Pode dizer o nome de algum dos amigos? Veja que são questões para tentar identificar a identidade. Percebam isso aí, ó. Pode me dizer o nome de alguns amigos? Então, o dialogador vai entrar no universo da identidade do espírito. Tenho constantemente ao meu lado um homem, que deveria antes chamar-se um anjo, porque é tão doce, tão bom, tão belo que creio como os anjos. E depois tem Diderot, o pai da senhora Delane, que está aqui também. E aí ele começa a citar dados, né? Depois ele diz, toma, vós também o jardineiro, nome familiar dado ao tio da senhora Delane, que jamais se manifestou. Aí o espírito começa a soltar. Certo? O espírito começa a soltar informações que é interessante. E aí, no diálogo, ele diz, sois como eu, Diderot. Aí ele faz uma referência ao espírito de Diderot, que é o pai da senhora Delane. Depois diz, pois bem, francamente dizei, porque se chama morrer. Aí, o dialogador, que é Delane, diz, chama-me morrer, meu amigo, deixar o seu corpo grosseiro à terra. Veja como é que ele fala sobre a desencarnação, sobre a morte. De uma forma sutil, mas de uma forma direta. Veja como ele diz, chama-se morrer, meu amigo, deixar o corpo grosseiro à terra para dar à alma liberdade, da qual tem necessidade para reentrar na vida, a grande vida do espírito. Sim, aí estás, caro amigo, nesse mundo ainda desconhecido
por muitos homens da terra. Olha que forma interessante, sem ofender, mas também sem negar a realidade do Espírito. Percebam isso, é interessante que vocês leiam com bem cuidado depois, quem trabalha com mediunidade. Aí Pierre Legai vai dizer, olha, singular expressão, morrer, mas daí pois, um outro nome, mas dai, pois, um outro nome, em que a alma deixa o corpo à terra. Porque esse instante não é o da morte, eu me lembro. Eu estava apenas desembaraçado de alguns laços que me retinham. Aí o Espírito disse, rapaz, dê qualquer outro nome, morrer, não. Não existe esse negócio de morrer. Veja que o Espírito já estava tendo uma certa consciência. Aí o dialogador, Delane, vai dizer, meu amigo, quando os espíritos deixam seu corpo, eles estão envolvidos no segundo corpo. Como eu vos disse, este é fluídico, que não o deixam jamais. Pois bem, era com esse corpo que acreditais trabalhar, como em vida por outro. Então, aí ele diz, depurar esse corpo sem material por vosso adiantamento moral. Se a palavra morte não vos convém, para precisar nesse momento, chamai-o transformações se quiseres. Então, olha que coisa interessante o diálogo que é travado. O Espírito, rapaz, se você acha que não quer dizer que morreu, não tem problema, diga que você se transformou, você está vivo. E aí continua o diálogo, aí o Espírito responde, e depois, no segundo parágrafo, o Espírito vai dizer uma coisa, veja que ele já está tendo consciência. Ele diz, sim, morre-se, mas não é o momento em que se deixa seu corpo, é no momento em que o Espírito, percebendo sua verdadeira posição, toma-lhe uma vertigem, não sabe mais compreender o que se lhe diz, nem vê as coisas que se explica do mesmo modo. Aí ele define a morte de acordo com o seu prisma, com a sua condição. E, por fim, ele diz, obrigado pelas vossas preces, obrigado, meu amigo. E aí ele encerra dizendo, não é essa mudança que deve espantar muito. Pois bem, doravante, como no presente, será como visto, porque vejo bem claro, aqui e de muito longe, ou seja, o espírito aí, depois de 2 anos, passa a ter consciência. Kardec encerra, eu também encerro, dizendo o seguinte, na nota, o novo estado, gente, por isso Kardec não fala de local aí não, viu? O novo estado em que se encontra Pierre Legai, deixando-se de crer neste mundo, pode ser considerado como um segundo despertar do espírito. Essa situação se liga à grande questão da morte espiritual em que foi estudada nesse momento. Então, veja aí que Kardec vai falar do estado do espírito que passa a ter consciência da sua condição na pós-desencarnação. E tem o dito. É isso aí. Muito bem, então. Nós temos agora as considerações, né? Meire pediu para ficar somente ali, né, Meire? De bituca, né? Ou você vai querer participar, Meire? Comentar alguma coisa? Não, Flávio, eu estou só acompanhando, viu? Pronto, beleza, então. Então, nós temos aqui, para iniciar nesse comentário aqui, vamos começar com o doutor Ovídio. Você tem 5 minutos, Ovídio. Tem 5 minutos aí para fazer suas considerações aí, beleza? O tempo é seu. Muito bem. Vocês apresentando aí, quando eu estava lendo os artigos, eu lembrei de ontem do nosso estudo, né, do livro do Céu e Inferno, porque quando a gente vai adentrando assim nas leituras, a gente já vai começando a fazer as pontes, né? E vai pegando uma coisa do outro e vai amarrando. Eu acho que uma das coisas boas do estudo da Revista Espírita é esse aí, como nós mencionamos ontem lá no capítulo 2, capítulo 1, da segunda parte, que fala da passagem. Itamar falando aí do dialogador, né? Você veja como a leitura é importante, né? Quando a gente, lá no pretérito, tentava
persuadir ou dissuadir o espírito em 2, 3, 5 minutos, 10 que fosse, de alguma coisa que está enraizada há séculos, aquilo ali, gente, não existe. Ou seja, quando você tenta despertar a reflexão, né, que ele vá chegar, fazer uma introspecção naquilo da vivência dele enquanto espírita, aquilo ali é muito mais salutar, porque ele vai ligando as pontes, vai ligando as diversas experiências que ele já teve, aí é muito mais fácil dele conseguir mudar aos poucos a sua natureza através da reflexão do que você por simplesmente dizer isso, né? Mesmo porque a gente nem tem essa autoridade. E aí o que é que acontece? Aí quando Itamar falou, né, que o estado do espírito é a questão de tempo, mesmo aqueles espíritos, como nós vimos aqui no estudo semana passada da Revista Espírita, mesmo aqueles espíritos considerados espíritos já evoluídos, como é o caso da pintora e do amigo de Kardec, quando eles desencarnam assim nos primeiros momentos ou nos primeiros dias, eles sentem um torpor, eles sentem uma névoa. Então, é o tempo, o estado do espírito realmente é o tempo que vai se consolidando naquilo que realmente ele é. Com relação ao poder curativo magnetismo, que Isabel apresentou, eu entendo que a razão dessa questão do magnetismo está na qualidade realmente do espírito. Então, ele pode fazer com que a empatia, por exemplo, a empatia, eu acho que também advém também dessa questão aí do magnetismo, de pessoas que gostam de estar próximas às outras, aquele magnetismo, aquela energia, né? E, como eu falei anteriormente, eu até anotei aqui, eu acho que o grande mérito do dialogador é justamente levar ao espírito a reflexão. E com relação ao que Flávio apresentou, a questão é que nós, diferente dos exemplos que Flávio pontuou, a gente quer o acúmulo, né? Então, a gente não se contenta com a questão da gente ter algo hoje, mesmo que a gente tenha algo para o mês inteiro, já que a gente está no início do mês, a gente quer algo acumulado para a vida, até além da vida, se preocupando em deixar enormes questões materiais para os nossos familiares. É o contrário, justamente, dos que nos precederam, né? Somente lá na época mais primária, que a alimentação, por exemplo, era uma questão do dia a dia, não era uma questão que se preocupava tanto com o amanhã. E aí eu sempre faço a ponte. Como o espiritismo, ele é aquele tripé, né? Religião, ciência e filosofia, um dos males hoje para esse problema que a gente está tendo, que é a alimentação do corpo, como o Flávio pontuou, a questão das proteínas, dos carboidratos, que é uma necessidade, mas a alimentação espiritual, ela hoje está comprometida justamente por essa questão do consumo exacerbado. Tem um livro que é um filósofo, que ele é um chinês naturalizado alemão, que é Xu Han, que ele fala da sociedade de cansaço, que é justamente o acúmulo do T, que é esse acúmulo que a gente está falando aí, que quando eu estava lendo esse artigo, eu fiz essa analogia com essa apresentação de Flávio. É isso. Muito bem, doutor Vídeo. Ainda deixou 5 segundos aí para o próximo que vai apresentar. Temos aí próximo, Águida. Bom Pode tempo. fazer suas considerações, Águida. Oi, boa noite, vou ser breve. Eu deixei para a Águida, porque aqui a gente é equipe, né? Então, 5 segundos Isso, obrigado, Ovídio, obrigado, Ovídio, você é um anjo, obrigado, Ovídio. Então, meus queridos, está no Livro dos Espíritos, né? A questão das leis morais, né? Das 10 leis morais. Então, a questão 728, que fala da lei da destruição, né? E então, né, a necessidade dessas leis, a lei que se aplica à matéria, né? Tudo precisa
ser desmanchado, para ser regenerado, para ser refeito, né? E a gente assimila e é maravilhoso, né? Porque é confortador, nos traz muita esperança, né? De que antes a gente tinha horror, né? A decomposição. Eu me lembro que desde pequena que eu não sei de que mundo que eu venho, porque agora eu como carne, mas quando eu era menina eu não conseguia, porque eu até chorava assim, né? Porque eu não gostava, tinha repugnância, mas pode ser até problemas neurológicos, não sei, né? Mas hoje a gente entende essas questões, né? Que tem hoje o veganismo, né? Tem essas correntes todas, mas quando a gente vê aí as pessoas, né? Que eu conheço pessoas que tiveram essa questão do câncer, né? E os médicos recomendam que as pessoas têm que comer proteína animal, né? E aí a gente entende a necessidade. Águida, você fechou seu microfone, Águida. Oh, meu Deus, faz muito tempo que eu fechei? Não, foi agora, não foi? Foi agora. Pronto, desculpem, é o caderno daqui. Então, e aí, essa destruição que a gente sabe, hoje a gente compreende que é só o corpo físico. Eu me lembro também que uma amiga minha, assim que eu me tornei espírita, uns 30 e poucos anos atrás, ela gostava assim de... Ela tinha alguns problemas com pessoas, ela dizia, minha filha, se me matar, não tem nada, matar mim não vai matar nunca, porque eu sou um espírito, vai matar, vai tirar meu corpo, se Deus permite, porque chegou a hora. Então, a doutrina espírita é maravilhosa demais, né? Nos esclarece, nos dá essa sustentação, nos enche de sabedoria. Nossa, só agradecer, né? E aí, Isabelzinha falou sobre essa questão da questão 556, né? Que fala da ação dos fluidos espirituais, que é diferente dos fluidos humanos, né? E que é possível a gente ver. Aí, antigamente, a gente fala assim, aconteceu um milagre, olha só, fulano estava assim, e me peguei com Deus e fiquei... Quando fui fazer, um dia dessa menina estava dizendo, eu orei tanto que fui tirar um nódulo do seio. Quando cheguei na mesa da cirurgia, o médico disse, não precisa, não tem nódulo aí, não tem, aconteceu, não sei. Eu digo, oh, Jesus, hoje a gente vê isso aí comprovado, a questão dos fluidos espirituais, e saber que eles existem, né? E esse doutor aí, que era uma pessoa do bem, altamente moralizado, então, ele já partiu, quando a gente estudou sobre ele na semana passada, né? Ele já partiu para o mundo espiritual e já concorrendo, já trabalhando, né? Então, hein? Eita, vamos chegar lá um dia. E aí, Itamar, né? Itamar veio com esse artigo 30 segundos, Águida. das conversas familiares, né? De Ellen Túmulo, a necessidade, a importância para nós que trabalhamos na mesa mediúnica, né? Como o vídeo disse, a gente vai convencer a pessoa em alguns minutos. Meu Deus, lê do engano. Eu acho que eu já completei. Então, a gente está aqui aprendendo cada vez mais. Só gratidão à espiritualidade e a todos que concorrem, né, para esse aprendizado. Muita paz. Obrigado. Muito bem, Águida. No seu tempo certinho. Jane, sua vez, Jane. Oi, boa noite. Seu, 5 minutos. Vamos lá. Nessa primeira parte que Flávio apresentou, da instituição, ele diz assim, a verdadeira vida está no princípio inteligente, que pré-existe e sobrevive ao corpo.
O corpo é a ferramenta do princípio inteligente. O corpo se desgasta, o espírito se fortalece. E meio embaixo ele diz assim, corpo se nutre de corpo. E no finalzinho, aqui ele começa a falar sobre o futuro dos animais, né? Ele fala da fase da infância, o instinto animal, que só tem o instinto animal, a fase adulta, onde há o contrabalanceamento do instinto animal e moral, procura satisfazer a ambição, o orgulho, as necessidades de dominar, por isso ainda lhe é necessário destruir. E a parte da velhice, né, que é o senso moral, predomina sobre o instinto animal, o homem desenvolve a sua sensibilidade e diminui a necessidade de destruição, mas ainda muito que se desenvolver. E aí a gente vê que tudo ocorre com equilíbrio e que cada um faz o que já aprendeu na sua experiência. Não se dá saltos e a nossa caridade está em aceitar a posição que o outro se encontra. O tempo não importa para Deus, ele sabe da nossa capacidade. Aí Kardec, no finalzinho, ele dá a nota que diz assim, Kardec diz que esse texto se liga ao grave problema do futuro dos animais e que, proximamente, ele trará este problema a fundo. Na parte de Isabel, que a Isabel apresentou, que é a parte do magnetismo, a gente vê o doutor Demure, né? Que ele é um espírito mais elevado, né? Aí a gente vê a diferença para o outro que Itamar apresentou. Ele, no instante, ele estava consciente de si, logo após o falecimento. E uma coisinha que eu fiquei aqui em dúvida desse é que ele tem aqui a mediunidade, ele explica a mediunidade receitista, a mediunidade curadora, magnetismo humano, magnetismo espiritual e tem e Isabel falou sobre o médium sonambúlicos. Eu fiquei na dúvida, se médium sonambúlico é o mesmo do magnetismo humano? Depois que Isabel apresentou, eu fiquei com essa dúvida. E sobre o que Itamar apresentou. Eu separei aqui, ele diz assim, tem tudo quanto se passa de admirável nesse momento na Terra, que traz a consciência a ele de seu estado atual. Isso aqui eu entendi que os amigos espirituais que estavam do lado dele, o anjo da guarda, como ele citou, e os outros amigos todos que ele citou, que eram conhecidos lá, estavam ajudando ele na sua consciência. Outra parte aqui, que ele botou? Neste momento da morte, não há transformação, pois o espírito não se transforma tão depressa. Ele precisa ser imediatamente ajudado a se reconhecer pela prece. E, se não o esclarecem sobre sua verdadeira posição, se não for orando por ele ou evocando. Ele diz também, tem muitos espíritos como o meu, estacionários. Para nós há transição, mas não há transformação, não há morte. Ele, sim, morre-se, mas não é do momento em que se deixa o corpo, é no momento em que o espírito, percebendo sua verdadeira situação, é tomado de uma vertigem. Ele está perturbado, e é preciso que o desejo o impulsione com ardor a perder a luz, que ele não é concedida, senão depois de terminada a agonia e chegada a hora da libertação. É preciso que sejamos ajudados pela prece para sair desse estado. Pronto. É só isso que eu tenho para colocar, do que eu entendi.
Ok, Jane, muito bem. Só passou uns 2 dias só. Eita, desculpa. Brincadeira, Jane, não passou muito, não. Clarice, cadê Jane? Cadê Jane? Ô, Jane, não. Joca. Joca desapareceu. Clarice, é com você, Clarice. Vou marcar seu tempo aqui, viu? Seus 5 minutos. Oi, Não dá para Flávio. passar uma semana. Eu não vou, hoje eu não vou conseguir nem falar nada, eu não consegui nem ler os textos todos. Então, eu vou deixar meu tempo para quem tiver mais alguma explicação aí para dar. Essa semana, para mim, foi. Eu até lhe agradeço por ter conseguido fazer essa mudança, porque foi difícil. Pronto. Tudo bem, Clarice. É porque minha filha está aqui, eu estou orientando aqui numa tarefa que eu fiquei meio perdido. Pronto, pessoal. Então, Mary vai ficar na dela agora, né? Mary está só de bituca. Então, é o seguinte, na minha parte, uma coisa que eu achei, claro, todos os assuntos foram interessantes, mas tem uma parte aqui, né, com relação aos seres da criação, com relação à destruição, que diz o seguinte, que nos seres inferiores não existe o senso moral, né? A inteligência ainda está no estado instintivo. E esse, né, o estado instintivo é o móvel é o que movimenta o ser, é o que leva o ser a determinadas ações, que o móvel principal desses seres é a satisfação de uma necessidade material. Esses seres evoluem, vão evoluir, né? E aí, depois eles terão outras coisas que o moverão, né? Outras necessidades. A gente sabe que os seres evoluem. Quando ele tem instinto, ele já está avançado com relação ao que ele tinha antes, que não tinha nem instinto. Depois que ele desenvolve o instinto, ele vai ter um móvel mais elevado, ou seja, é nesse período que a alma elabora e se prepara para a vida, onde realmente a alma, né, o ser, recebe de Deus o livre-arbítrio e o senso moral. São coisas que não vêm de vez. Pá, chegou na pessoa o senso moral e o livre-arbítrio. É coisa que paulatinamente vai sendo desenvolvido no ser, né? Não chega. Na natureza, nada dá salto. É uma coisa que acontece gradativamente, porque não é brusco nada na natureza. Então, nas primeiras idades, o instinto domina o ser humano, né? O instinto animal domina. Mais tarde, o instinto animal e o sentimento moral se contrabalançam. Aí o homem não luta mais para se alimentar, mas para satisfazer sua ambição, seu orgulho. Veja que o homem com ambição, com orgulho, é um ser evoluído com relação ao que ele era antes. Eu lembro muito das palestras de Peixinho, quando estou falando isso aqui, da palestra de Peixinho, quando ele fala a respeito da evolução do homem. O que é que hoje nós fazemos, que é natural para nós, que amanhã se tornará algo proibido, algo ruim de se fazer? Então, já identificamos uma coisa que é, por exemplo, o duelo, que antes nós duelávamos para lavar nossa honra, era uma coisa que todo ser humano achava normal, natural. Hoje já não é mais natural. Então, o homem hoje, o que o movimenta já é a sua ambição, o orgulho, a necessidade de dominar. Mais evoluído, né? À medida que o senso moral vai se preponderando, ele vai desenvolvendo a sensibilidade, e aí diminui a necessidade de destruição, onde ele se torna, essa coisa de destruição se torna odiosa, e apaga-se do ser, né? Que está mais evoluído. Então, o homem adquire o horror ao sangue. Contudo, a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito, porque mesmo tendo chegado a esse ponto, que nos parece culminante, ele está longe de ser perfeito. Só ao preço de muita atividade ele adquire conhecimentos e experiência e se despoja dos últimos vestígios da animalidade. A luta, que era sangrenta e brutal, no passado, quando ele era instintivo, quando ele fazia por ganância, por orgulho, se torna puramente intelectual. Aí sim, o homem, então, luta contra as dificuldades e não mais contra os seus semelhantes. Eu achei isso aqui interessantíssimo,
essa parte que Kardec coloca aqui e mostra exatamente de que maneira nós evoluímos, de que maneira o ser evolui. Ele não evolui em saltos, né? Não evolui em saltos. Aos poucos. Então, isso vem nos mostrar que nós encontramos pessoas que muitas vezes ainda estão naquela ânsia de brigar, de tomar o que é seu. É claro que a gente tem que ter uma certa paciência com esses, né? Nós estamos em contato, ou seja, eles estão em contato conosco exatamente para isso, para exercitar a nossa paciência. Mas os seres, todos nós passamos por essas etapas. Instintivos, depois orgulho, depois o intelecto, até a gente adquirir essa maturidade espiritual necessária para o ser, para nos tornarmos co-criadores. Bom, passei aqui 17 dias, mas tudo bem. Fechei o microfone. Isabel, sua vez agora, Isabel, de apresentar suas considerações sobre o seu tema aí. Depois a gente passa para o doutor Itamar. Isabel, portanto, 5 minutos abertos para você aqui, Isabel. Pronto, estão me ouvindo? Então, ainda ficou aqui umas perguntas lá do Livro dos Médiuns que eu achei bastante interessante, quando diz assim: há, entretanto, bons magnetizadores que não creem nos espíritos? Resposta: pensais que os espíritos só atuam nos que creem neles? Os que magnetizam para o bem são auxiliados por bons espíritos. Todo homem que nutre o desejo do bem os chama sem dar por isso. Do mesmo modo que, pelo desejo do mal e pelas más intenções, chamam os maus. E a quarta pergunta que diz assim: agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos? Faria as coisas que consideraríeis milagre. Há pessoas que verdadeiramente possuem o dom de curar pelo simples contato, sem o emprego dos passes magnéticos? Certamente. Não tens disso múltiplos exemplos? E a última pergunta é assim, ó: nesses casos, há também ações magnéticas ou apenas influência dos espíritos? Uma ou outra coisa. Essas pessoas são verdadeiros médiuns, pois que atuam sobre a influência dos espíritos. E isto, porém, não quer dizer que sejam quais médiuns curadores, conforme o entendes. Eu acho que esclareceu melhor aí a dúvida de Jane, né? Porque quando Jane pergunta, os médicos sonambúlicos, eles agem pelo seu próprio espírito, mas isso não quer dizer que eles não possam receber orientações de espíritos, né? Como no caso do doutor Demétrios, né? Como teve aqui o exemplo da amiga que tinha um rapaz que tinha 14 ou 15 anos, né? Que não tinha uma educação lidada e tudo, mas ele trabalhava, né, como sonâmbulo, e a prova é que ele recebia auxílio dos espíritos, né, mais elevados, que orientavam na cura. Ele fez vários tipos de curas. Então, ele fez essas curas devido aos espíritos que estavam auxiliando também. E os medicamentos que eram passados, até porque na última perguntaram para ele se ele não ia passar o medicamento. E ele falou que não, porque o doutor não estava ali próximo dele. Eu não sei se eu fui clara aí para explicar a Jane o que ela ficou na dúvida. Mas o importante é que também espíritos têm afinidade, o médium com o espírito e com a pessoa doente. E teve o caso também do filho da senhora G, que era a médium também sonambúlica e também vidente. Ele não curou no mesmo instante, porque tem doentes que precisam passar por aquilo justamente para aprender, como ele disse lá no caso, né? Para evoluir, para se desenvolver espiritualmente.
mas que depois teve a cura até através de medicamentos homeopáticos. Pronto. Muito bem, Já deu Isabel. tempo? Você deixou um tempo sobrando ainda. Nós não temos aqui a presença mais de Joca. Joca caiu, né? Espero que não tenha se machucado. E alguém tem mais alguma consideração a fazer? Alguém quer fazer mais algum comentário? Porque nós temos ainda 8 minutinhos aí para encerrar nossa reunião. Mas se alguém quiser fazer alguma consideração, está aberto aí. Se alguém quiser fazer alguma observação. Tem meu tempo ainda, chefe. Ah, então, mas desculpa aí, é mesmo, rapaz. Você está com a câmera fechada, eu não lhe vi. É porque eu tinha visto você com pijama, achei que já tivesse dormido. Desculpa aí, viu? Realmente eu estou fazendo esforço grande para estar acordado, que eu acordei 4 horas da manhã. Mas é porque você está com pijama. Se você tivesse com outra camisa, você não ia dormir, não. É verdade, é verdade. Pronto, Eu queria fazer um breve comentário. No meu tema já foi esgotado. Desse artigo apresentado por Isabel, né, Poder Curativo do Magnetismo Espiritual, vamos nos lembrar de Dr. Demeure, que foi, Kardec colocou lá no livro do Céu e Inferno como sendo o espírito feliz, e foi ele quem acudiu Kardec no momento em que Kardec teve um piripaque, né? No momento em que Kardec teve problema, foi ele, eu acho que a gente estudou isso também já, esse artigo. Foi no artigo nesse mesmo 1985. 65. Oh, isso. 65. Aí, então, é esse espírito... Foi a semana passada, não? Isso. Foi. Então, esse mesmo espírito, ele vem realizar uma atividade de cura, e é por isso que Kardec traz isso aqui, que até então, teve um outro artigo, que se não me falha a memória, em 1864, parece que esse grupo não estudou, mas um outro grupo estudou, que vem falar sobre o magnetismo espiritual, que seria o quê? Que seria a prece, uma espécie de magnetismo espiritual também. Aí, na nota, nesse artigo que Isabel apresentou, na nota, Kardec vai dizer: a cura narrada acima é um exemplo da ação do magnetismo espiritual puro, sem nenhuma mistura de magnetismo humano. Olha, para a gente separar um pouco o que é isso aí. Significa dizer o quê? Significa dizer que os espíritos podem curar sem ter a participação de médium. Sem ter a participação de médium. Aí já vem uma pimenta que eu vou soltar para vocês. Ora, se os espíritos podem fazer isso, para que é que precisa médium curador? Se os espíritos podem curar qualquer que seja a pessoa, por que é que precisa de médium curador? E por que é que não curam todos? Porque eles chegam nos hospitais aí em qualquer lugar e pode curar todo mundo. E por que é que não cura? Aí fica a reflexão de que, na realidade, nem todo mundo merece ser curado. Essa é a grande verdade. Nem todo mundo, não quer dizer com isso que a pessoa vai sofrer, que a pessoa é um coitadinho, não. Tem alguns problemas de saúde que fazem parte das provas, das expiações, isso é fato, isso é verdade. O Espiritismo vem mostrar isso aí sem nenhuma. Então, por isso que essa questão da cura é uma questão extremamente complexa. Eu posso dizer para vocês de que eu sou médium de cura, mas eu não me coloco à disposição dos espíritos para curar, não. Eu deixo que eles curem. Se houver uma necessidade de qualquer uma pessoa, aí eu aqui, de onde eu estou, me coloco à disposição, ó. Podem pegar meu magnetismo aqui, misturar com o de vocês e vai lá e realiza. E nós tivemos aí, eu não sei quem participou, se o Ovídio participou, de uma atividade que nós fizemos lá. Eu lembro bem de Zezinho, Zezinho, e tem mais algumas pessoas, e que foi realizado à distância a cura de 2 mulheres que estavam com um mioma e não podiam ser operadas, porque tinham problemas cardíacos. Uma dessas senhoras era lá em Taquarandi, Sandra, eu me lembro bem disso, isso deve ter uns 10 anos. E a outra foi Cristina, minha esposa,
que os médicos disseram que não poderia operar, porque ela era cardíaca e o mioma crescendo, crescendo, crescendo. E nós realizamos essa reunião lá no centro, aí no Cruzada do Bem, e começamos a orar e nos colocamos à disposição dos espíritos para que realizasse esse magnetismo espiritual. E foi feito, interessante que as duas, o mioma murchou, os miomas murcharam das duas. Ainda semana passada eu encontrei Sandra, depois de muitos anos, encontrei Mirangaba e perguntei, e aí, Sandra, Itamar, daquele problema eu fiquei sã, e também do coração até hoje eu não morri ainda. Veja que coisa interessante. Então, é algo realmente que pode e deve ser feito, sim. O pessoal de Baixa Grande está fazendo. Depois de estudar esse artigo, o pessoal de Baixa Grande criou um dia aí para realizar esse magnetismo espiritual, à distância. Orações, círculo de orações para as pessoas. Então, não tem nada, né, nada que impeça isso, pode ser feito assim com resultados. Então, é muito interessante esse artigo também. Muito bem, Itamar. Beleza. Inclusive, Itamar, a respeito disso que você falou, desse magnetismo aí, eu passei por um processo desse em que eu fiz uma cirurgia espiritual. Eu tive 4 úlceras duodenais. O médico já havia conversado comigo que eu era um paciente cirúrgico, eu tinha que fazer cirurgia porque já tinha formado uma úlcera, cicatrizado, formado outra úlcera, cicatrizado 4 vezes, que a parede do duodeno já estava tão fina que na próxima úlcera ia estrangular e eu podia morrer. Então ele queria que eu fizesse cirurgia. Eu fiz um tratamento para eliminar a bactéria, H. pylori, foi eliminada a bactéria, mas o médico, quando ele faz, que sempre eu faço revisão, quando faço endoscopia, a última vez ele falou assim, aqui, ó, a úlcera nesse ponto, nesse local aqui, eu só digo que existia nesse local porque eu acompanhei o seu processo, mas não tem nem cicatriz. E ele não sabia de nada com relação ao espiritismo, não sabe de nada, nunca conversamos sobre isso. Ele disse, não ficou nem cicatriz. De tão bem que foi o tratamento. Ou seja, o tratamento foi para eliminar a bactéria, não foi para recuperar o tecido do duodeno. Então, eu, na época que eu fiz essa cirurgia, foi até aqui na minha casa, eu ficava no quartinho aqui, que era o quarto do meu avô, onde meu avô faleceu, eu ficava no quartinho, e aí vieram Marcos e Milton, na época, para me acompanhar nesse processo dessa cirurgia. E depois que eu fiz a endoscopia, o médico falou isso para mim. Eu digo, rapaz, então só pode ser mesmo uma cirurgia espiritual que deu certo, que funcionou. Não por merecimento, mas por misericórdia. Para que eu não estava devendo muito, não podia partir para o outro lado ainda. Então, para não estrangular, fizeram reconstruir a parede do meu duodeno, pronto, ficou e nunca mais tive úlcera depois disso. Fluido magnético, isso aí é coisa que funciona realmente. A distância é o próximo, né? Interessante isso aí. Muito bem. Chegamos no nosso momento. Oi, Ovídio. Mencionando aí, Itamar mencionou, eu participei dessa atividade, fui lá no Cruzada, no Salão do Cruzada, duas mulheres de Mirangaba, eu lembro. Inclusive, lembro o nome do médico, que eu não sei se eu posso falar o nome, Itamar autoriza, na cidade vizinha aqui. Isso é até o nome dele. Inclusive, eu perguntei a um rapaz que é casado com minha sobrinha, que ele é dessa cidade, se existiu esse médico lá, e ele disse que sim, e que era um médico muito humano, realizava muitos partos nas zonas rurais difíceis, era um cara muito humano. Mas eu acho que o Itamar deveria, na época, quando ele estava aqui, a gente até disse, você deveria fazer mais, não precisa divulgar mais e ajudar mais, ficar mais restrito. Eu lembro desse momento. O médico foi o doutor Claudio Novo, mas aí, como o artigo está dizendo, não precisa da gente, não, eles podem fazer sozinhos também. Então, deixa eles fazer, deixa eles trabalharem, que eles têm mais disponibilidade, mais tempo do que a gente, né, Flávio? A gente corre tanto para buscar o pão aqui, deixa eles lá. É verdade. Muito bem, então, pessoal. Como eu havia
pular de etapa, né? Eu não observei que a natureza não salta, não dá salto. Eu estava dando um salto, deixando de tomar. Eu estava pensando em você, Tamar, no seu sono, para você descansar. Eu sei que você viajou, que você é um cara que viaja muito e estava cansado. É brincadeira, viu? Bom, então é o seguinte, gente. A gente nós chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Eu pediria ao doutor Ovídio que fizesse a prece de encerramento. Inclua, Ovídio, por favor, a nossa irmã Joca, que saiu, o Wilson, que não participou hoje, e outros, né? Outros tantos que gostariam de estar participando, que não tiveram oportunidade, mas que fazem parte do nosso ciclo, do nosso grupo, né? Dos nossos estudos. Posso pedir para uma irmã minha que descobriu um nódulo na mama, vai ter que fazer a cirurgia, por favor. O nome dela é Maria de Lourdes Sena Lima. Pronto, inclui o nome dela Gratidão. também. Vamos lá. Eu lembrei também aqui da irmã de Itamar, né? Que nós fizemos umas preces nas semanas anteriores. Lembrando da irmã de Itamar, da pessoa mencionada por Wagner. Elma Muritiba. Por Wilson, por Joca e por todos nós, pedindo espiritualidade cada vez mais, que possamos também fazer essa conexão, essa sintonia através dos bons pensamentos e ações, e que possamos cada vez mais nos energizar nesse ambiente familiar de luz, de aprendizado, de amor, que possamos todos irmanados expandir essas energias para essas pessoas citadas e para todos nós do grupo, para que tornamos cada vez mais uníssonos no nosso trabalho de paz e de luz, que possamos ter uma noite, uma semana de muita luz, de muita paz para todos nós. Assim seja. Que assim seja. Boa noite, muita paz. Boa noite a todos. Boa noite a Saúde todos. e paz a todos. Até quinta-feira, saúde e Saúde. paz. Boa noite, queridos. Boa noite, gente. Abraço. Beijo no Boa noite, coração. Isabel. Tenha uma semana maravilhosa, muita luz, muita paz, saúde, tudo de bom, Todos nós. vibrações Todos nós. positivas. Fique com Deus.